Olá, boa noite. Vamos chegando aí para este canteiro de obras com Denise Namura, é inigualável. Essa noite eu vou dar início então a um novo projeto, Canteiro de Obras, um espaço para cultivar o seu jardim coreográfico. Eu sou Marília Carneiro, coreógrafa, pesquisadora, professora. Vamos lá. Oi. Tudo bem? Tudo. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Fala, querida. Estamos aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ótimo. Tô. Tá perfeito. Peraí, deixa eu fazer o quadro aqui. Tá bom? Tá me vendo? Tá. Então fala. Bom, então vamos lá, vamos direto ao assunto, enquanto as pessoas estão sendo aí chamadas pelo Instagram. Denise, é um prazer e uma honra a gente poder conversar sobre a sua obra aqui essa noite e também criar oportunidade para que as pessoas possam conhecer e aprender. Então, esse é um novo projeto, eu estou chamando de Canteiro de Obras, é um convite para o cultivo a um jardim coreográfico. Uhum. E em algumas edições eu vou convidar criadoras como você para a gente poder olhar mais de perto as obras, tanto a obra em si quanto o processo de construção delas. Uhum. Então, bem-vinda! Obrigada. Eu que estou super feliz com esse convite, né? Muito bom. Muito bom. A gente gosta muito de falar das nossas obras. Sim, e eu gosto muito, muito, muito de poder escutar os criadores, as criadoras e pessoas que eu admiro como você. Então, muito mais. Sempre aprendo muito também nessa escuta. Obrigada, querida. Obrigada. Então, tá. Então, eu vou, como a gente vai deixar gravado, eu quero fazer uma leitura bem breve, antes de começar a falar da obra, sobre a companhia. Então, a companhia Fleur de Peau, de Denise Namura e Michel Bogdan. Denise Namura é brasileira, Michel Bogdan é alemão, e eles vivem em Paris, onde fundaram a companhia Fleur de Peau em 1989. A partir de sua formação inicial em diversas áreas cênicas, os dois coreógrafos desenvolveram uma linguagem que lhes é específica. Uma dança que, de certo modo, continua intensamente ligada ao gesto carregado de sentido, ao significado, a um tipo de semiologia do movimento. O resultado deste trabalho original são peças coreográficas híbridas, com um grande enfoque na troca e na cumplicidade com o público, indo além de quaisquer etiquetas. Até hoje, criaram mais de 45 coreografias para a Fleur de Peau e também para outras companhias. O Balé da Cidade de São Paulo, a Companhia Cisne Negro, a Companhia de Danças de Diadema, o Grupo de Dança Primeiro Ato, a Companhia Repentistas do Corpo. E na Europa, Bern Ballet na Suíça, Companhia Circa Theatre Noruega, Cia Border Crossing na Inglaterra, China, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo em Portugal, Passerelle na Bélgica, constituindo um amplo repertório que
que continua circulando. Os dois coreógrafos consideram a pedagogia como um aspecto essencial de sua pesquisa. E eles se dedicam desde 1984 a diversas ações pedagógicas e de sensibilização em torno de seu trabalho de criação. Organizam regularmente workshops dirigidos a profissionais educadores, oficinas de sensibilização dirigidas a crianças de todas as idades. Trabalham igualmente com um setor mais específico em hospitais psiquiátricos ou em estabelecimentos sociais. E fazem também o acompanhamento artístico para outras companhias durante os processos de criação e de pesquisa. Então, Denise Namura, hoje com prazer vamos falar de aller retour simple, que a gente poderia traduzir por bilhete só de ida. Aller retour simple, como é que eu vou traduzir isso em português? Ida e volta simples, porque aqui, quando você fala ida simples, ou ida, você não fala nunca ida e volta simples, ou é ida simples ou é volta simples. Então, a gente fez um jogo de palavras com ida e volta simples, aller retour simple. Esse é tipo como se você não fosse, né? Mas é tipo jogo de palavras. Não dá para traduzir. Certo, mas é uma obra de 10 anos atrás, né? Uma criação Sim. de 10 ou 20 anos? É uma criação de 20 anos atrás. Olha que a gente está perdida no tempo, acho que é 20 anos, é 2000. Uau! Que incrível! 99 e 2000 com reprise em 2006. Eu estava até confirmando que era 10 anos, né? Porque a companhia completou os 30 ano passado, quer dizer que, né? 20 anos. Nossa, É isso. uma obra bem madura. Então tá, vamos lá então. Você queria ler aquele trechinho ali é uma peça, você quer ler aquele trechinho, que é uma peça para 5 intérpretes. Uma peça para 5 bailarinos que dura 75 minutos. Isso. Duas paralelas se encontram no infinito e elas acreditam nisso. Stanislau Gerlach. O tema da peça, então, é a viagem, e a viagem em todas as formas possíveis e no sentido mais amplo da palavra. É bem isso, uma viagem. Então, na verdade, assim, para começar a falar um pouco como é que ela nasceu, essa peça, ela foi coproduzida pelo Centro Coreográfico de Rio e La Papa, que é pertinho de Lyon, dirigido pela coreógrafa Magui Marran, naquela época. Ela já não é mais diretora. Então, foi uma peça que a gente conseguiu fazer, ter um tempo realmente para fazer, de uns 6 meses, porque a gente teve bastante apoio, né? Então, eu acho que é um tema, assim, para a gente, que o que foi importante nesse tema foi a ligação com o nosso exílio, né, que fala em português. O Misha vindo da Alemanha e eu vindo do Brasil, né, chegando, a gente sempre teve esse tema em mente, mas nunca tínhamos trabalhado sobre a viagem. Então, foi uma oportunidade que nessa época a Magui Marran deu para a gente de criar. E, bom, eu vou seguindo aqui meu papelzinho para não me dispersar muito, tá? Então, eu acho assim, que é um tema, o que é importante é que a gente sempre pensa que a grama é mais verde na casa do vizinho, né? Então, a gente sempre pensou, vamos sair, todo mundo mais ou menos pensa isso também, né? Sair para ver se é melhor em outro lugar. E, na verdade, a gente quis um pouco falar que em qualquer lugar, né, é a mesma coisa dependendo do que você cultiva, né? Então, a gente fez essa peça inspirado nisso. E tem uma frase aqui que o Misha escreveu, que eu acho importante para começar, é assim, está no release também. Adoro este país que é o seu. Eu disse o seu, porque não sou daqui e só estou de passagem.
Talvez seja por isso que o amo tanto. Sou de outro lugar, deste outro lugar com o qual você provavelmente sonhe, e partirei para um outro lugar qualquer que sonhe comigo. Vocês vão entender um pouquinho depois que, que eu começar a descrever por que essa frase é tão importante nessa peça. Então, o que aconteceu em primeiro? A gente, como teve essa residência, né, lá em essa coprodução, a gente teve 2 períodos de residência lá em Rio La Papa. Então, o primeiro período de residência fui eu e o Misha, né, para, como sempre, uma folha branca, tinha só o tema, né, viagem, o que nós vamos fazer. Então, a gente começou a completar uma lista de palavras, situações, de tudo ligado com a viagem, com o tema, né? Então, a gente faz essa lista sempre e começa a trabalhar em cima de cada item, ou não, né? A gente vai vendo o que pode ser interessante ou não para construir. E o que a gente fez nesse primeiro período? A gente fez assim, vários testes que às vezes não servem para nada, com certeza, e uma coreografia que a gente tem no repertório ainda até hoje, é uma coreografia com um lencinho que muita gente conhece, que é a Cerimônia do Adeus, que a gente inclui em outras montagens, porque é uma peça, assim, ou em ocasiões especiais. E quando a gente começou a trabalhar, só para ter uma ideia, é uma coreografia, uma valsa, né? E então 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Em cada número tem um movimento, mais ou menos, entendeu? É uma coreografia super elaborada. Então, para a gente foi muito importante, muito difícil, porque aí a gente filmava, olhava para guardar os números. Então, foi uma coreografia que pediu muito trabalho, mas que teve um grande sucesso. Então, o trabalho é igual, às vezes, a sucesso, né? A gente elaborou também uma coreografia da preparação das malas, sendo que as malas, elas iam... essa preparação se torna dança. É sempre assim. A gente parte de uma coisa que é mais ou menos concreta e vai para uma coisa que vira movimento e dança, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, vários outros testes, escolha de música... fizemos tudo isso e numa segunda etapa de residência, bem mais para frente, os bailarinos vieram para aprender, para continuar o trabalho, e aí a gente apresentou uma abertura de processo para o pessoal lá dessa região, né, dessa cidade. Que se faz, geralmente, quando você faz uma residência, você tem que mostrar um trabalho ali paralelamente, né? Mostrar o que você está fazendo, ou então fazer sensibilização no território, etc. E aí sempre ligado com o tema e coisa e tal. E a gente trabalhou lá, mas trabalhou em outros lugares, eu estava falando, né? Completou mais ou menos 6 meses de trabalho. Bom, a gente também começou, nesse período de residência, a fazer a pensar na escritura dramatúrgica dessa obra, né? Então, ela é uma obra que é um pouco mais, às vezes, narrativa que algumas outras que a gente fez. Apesar da gente sempre gostar de contar histórias, essa obra é um pouco mais narrativa, porque ela vai na ordem que a gente imaginava coerente nesse momento, né? Inclusive, ela foi remontada, depois eu conto mais essa história, em 2006 para Jeune Priby, para Infanto Juvenil, né? Porque ela tinha, assim, vamos dizer, uma escritura que dava para adaptar para crianças e tudo. Sendo que nossas peças têm sempre 2 leituras. A leitura de um público largo, né, assim, e para criança, quando a gente faz uma versão mais curta, vai para criança também. Enfim,
Então, a gente estruturou essa peça mais ou menos dessa maneira, assim como eu vou explicar as etapas e daí vou explicar o que, que tem de específico nessas etapas, né? Ok. Então, por exemplo, a preparação das malas, tá? Começa assim, é uma introdução. A gente está lá sentado, cada um num canto do palco, com as nossas malas, e aí os personagens já começam a aparecer aí. Ou pelo que tem na mala, ou por uma frase ou outra que é dita, por como a gente está vestido. Tem alguma característica que já situa. Aliás, a gente já está no palco fazendo isso quando o público entra. Então, Uhum. já situa mais ou menos o que são esses, entre aspas, personagens, né? Porque parece uma peça de teatro, mas é uma peça de dança. Então, essa preparação das malas a gente chamou ponto de partida, 3 pontinhos, sem adeus. Foi um título que a gente deu. Não vou dar todos os títulos, mas só para ter uma ideia. Uhum. Aí vem a partida, né? Porque aí a gente dança essa parte da preparação das malas, com o acessório e tudo, como a gente tinha preparado. Bom, e aí vem a partida. A partida é uma diagonal, que, aliás, a gente vai ver daqui a pouquinho, um pedaço, né? Um trecho. Mas é uma diagonal, porque é um caminho. Para a gente, uma diagonal sempre significa um caminho. Então, a gente vai nessa diagonal e tem um capacho na beira do palco, que para a gente significa a porta de entrada e de saída, tá? Sempre. E nesta diagonal, a gente trabalhou muito com as manipulações, manipulação de um do outro, assim, a nível do gestual, foi uma escolha de vai, não vai. Por quê? Quem viaja acha que é legal ir viajar, conhecer outras coisas e tal, né? Turista, ou então quem vai por pouco tempo. Mas quem sai, como a gente, sem data para voltar, não, nem sabíamos, mas, bom, foi. É, a gente sofre do será que eu vou? Será que eu não vou? Vou deixar tudo aquilo atrás? O que, que vai acontecer? Apreensão, tudo aquilo, né? Uhum. Então, essa diagonal significa essa dúvida do vou ou não vou. Dá para ver direitinho na coreografia. E, então, essa é a parte da partida da dúvida. Aí a gente parte, e quando parte tem essa tal da coreografia do lencinho, que é o dar o adeus, né, com o lencinho. Que foi uma escolha uma escolha dessa forma de dizer adeus. Aí tudo bem. Aí vem a terceira etapa, que é o caminho, a estrada que a gente pegou, que pode ser uma caminhada, então tem a coreografia da caminhada, que pode ser de avião, então tem um voo, que pode ser um barco, tem o navio, né? O navio, então tem a cena que é um pouco mais marítima. Bom, enfim, a gente passa por todos os meios de locomoção dançando, né? Eu estou falando mais das etapas por enquanto. Depois tem a descoberta, que para a gente é o momento onde tem um grupinho que está dançando junto e vai descobrindo as coisas. Então, toda gestual é de estar descobrindo. Só que o grupinho vai junto. Se tem um que sai para fazer um solo, o resto do grupo fica, porque todo mundo está viajando junto. Nós não vamos se separar. Então, foi também o conceito que a gente criou para esse momento, da descoberta. Depois eu conto das coisas que acontecem no meio, da descoberta e tudo. Fotos, a maravilha de descobrir uma Torre Eiffel, de descobrir novos horizontes, novas possibilidades, tudo é bom, né? Aí, a próxima etapa, a gente focou na lembrança e nos sonhos. Lembranças e saudades. Sonhos, não. Com muitas saudades, com muita nostalgia. Uhum. Então, você lembra desse momento, né, Mar? Você Lembro. viu, né? Então, é um momento onde, por exemplo, depois vocês vão entender também, quando eu começar a falar dos acessórios, onde eu mostro todos os meus álbuns de família com muita gente da minha família,
ali descrevendo e tal e coisa, que é uma cena mais cômica, porque vocês sabem como é que é, ninguém gosta de ver álbum de família, né, também. Bom, e paralelamente, para trabalhar com esse traje cômico, que também é típico do nosso trabalho, o Misha faz um solo sobre a nostalgia, que é bastante triste, que fica ainda mais triste por causa dessa cena muito em paralelo, né? Antes e depois, e no meio ainda tem aquele sonzinho das fotos lá no fundo, que faz que a cena dele fique ainda mais forte pelo contexto tragicômico geral ali. Então, esse é um momento onde a gente sente a falta, né? Sente a falta do que era nosso e da solidão, talvez, do desconhecido. Bom, então, dali a gente passa para uma outra etapa, são os conflitos, a confusão. Como é que, por exemplo, as línguas, a língua, né? Dificuldade com a língua, a dificuldade com os hábitos de um país novo, que não é igual ao seu, então você não entende por quê. As confusões que podem surgir do fato de você ser um estrangeiro, né, num lugar desconhecido, ou de não conhecer uma situação, porque, como a gente falou, a viagem no sentido mais amplo, né? Então, essa nova situação que causa confusão, né? E depois disso, a volta para casa. Mas que pode ser uma volta que está ligado com na primeira versão, a gente usava o capacho de uma maneira mais explícita, porque era essa entrada de novo em casa, e que como se fosse uma nunca partida, como se a gente nunca tivesse ido embora, né? Que era só uma maneira de escolhas da vida e coisas assim. Então, deixa essa margem de reflexão. E termina com isso. É assim. Depois eu volto. Mas talvez a gente possa passar, não sei se agora, o que você acha? Ou eu falo das transições primeiro? Passar a diagonal? É, Ah, vamos olhar. ou então eu falo das transições e daí a gente vai para isso. Talvez seja Tá bom. bom. Então, porque as transições, vamos dizer que elas vêm entre as cenas, né? Então, a gente sempre tem, em qualquer espetáculo da companhia, das nossas criações, a gente sempre tem alguma coisa que faz as transições, as ligações entre as cenas. E nesse espetáculo, a gente pensou como é que a gente pode fazer para mostrar essa progressão das etapas que vão passando. Então, a gente fala, acho que um elevador ia ser ótimo, né? Pensamos. Aí, como é que vai fazer para botar um elevador? Aí, o que a gente fez? A gente colocou no fundo do palco uma luz bem quadrada, né? Aliás, quando a gente criou aqui em Paris essa peça, a gente tinha um fundo de palco que era como é que chama? Era enfiado na parede, era um buraco. Buraco? Então foi muito bom porque ali virou aquele nosso espaço de transição. E depois, nos outros teatros, a gente sacrificava um espaço no fundo do palco com uma luz bem forte e a gente entrava, cada vez que saía de uma etapa, entrava lá dentro, os quatro, e a gente escolheu carregadas, né, lift, portês, para significar a passagem de uma etapa para outra. Então, a gente se carregava, passava de um lugar para o outro, como se tivesse e aquele barulho de elevador que levava a gente para a próxima etapa, a porta que abria, etc. Sim, Entendeu? dá uma impressão da engrenagem mesmo do elevador, né? A cena Isso, que passa, o Misha, você que passa pelo Jean Damian, né, por cima. isso. É um carregando o outro então, e o que é muito importante nessa transição é que, assim, supondo que a primeira, estou chutando, tá? A primeira dura 20 segundos. A segunda transição, ela vai durar 30. A terceira, 45. E a quarta, um minuto, desculpe.
Não, quanto que eu falei? Vai aumentando. Isso que é importante Uhum. saber. Que tanto a coreografia vai crescendo, ela começa sempre do começo e vai crescendo, Uhum. para mostrar a progressão das etapas que vão avançando. Uhum. É isso. Então, vamos mostrar o vídeo, né? Eu acho que é Tá. legal, porque aí o pessoal vê. Agora, o que vocês vão ver, só para vocês saberem, é a parte da diagonal, que é a partida. Então, é um trechinho. Tá sem música? Não, tá bom. Tá com música? Tá. Não tá ouvindo? Não. Talvez só eu, não sei. Ó, tá. Não. É, Tem outras tá. pessoas sem som também. Peraí, que agora eu sei como que eu interrompo. Esse Você quer, você quer lançar de novo, mal não adianta. quero. Só que eu preciso saber como que eu paro de compartilhar esse negócio. Ah, tá. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar daí para escutar. Bom, já está melhor.
Ainda. Acho que deu para dar acho que deu para dar uma ideia, né? Agora, em compensação, como esse trecho não está em lugar nenhum na internet, se tiver alguém que tiver interessado, me escreve aí que eu mando para vocês, porque, né, talvez quando chega uma qualidade melhor para ver melhor, né? Ai, Não tem problema. Se escrever aqui não vai dar certo porque a gente não consegue seguir tudo, mas pode escrever direto, para quem tiver interessado, tá? recomendo. É. Aí, então, outro ponto que eu acho importante é os personagens nessa peça. São personagens, entre aspas, que são muito marcados. Por isso que a gente por isso que a gente fala que ela é um pouco mais narrativa, né? Então, por exemplo, a maioria dos nossos personagens, nos nossos espetáculos, a gente trata os personagens como a gente na vida, parecido com o que a gente é. Então, o que é nós, eu, a Dominique, o João Damião, o Misha, quando a gente viaja. Então, a gente vai analisar cada um e dali criar o personagem dançante, vamos dizer, né? Porque como não é ator, é bailarino, é outra coisa. Nesse espetáculo, a gente tratou a coisa ligada com o tempo. Então, por exemplo, Dominique, lá em Siná, vou dar o nome dela inteira, que estava na origem dessa criação, ela vive o presente. É uma pessoa que eu sempre dou exemplo dela como personagem ou situação, porque ela é uma pessoa muito esquecida, muito desligada, né? Então, tem um monte de gente, como todos nós, que é desligado, que esquece as coisas. Então, a gente criou para ela esse personagem, né? Essa é a situação dela, vamos dizer. Ela vive o presente. Jean Damian Fleury, ele vive o futuro. É uma pessoa, quando a gente está em turnê, a gente chega no lugar e ele já está querendo ver o que tem atrás daquele lugar. Ele está sempre para lá dessa situação. E ainda por cima, né, nesse momento, ele estava para se casar, então a gente fez uma pessoa que carrega uma caixinha com aliança dentro e um papel que ele está sempre decorando o texto do casamento, que ele vai dizer na hora do casamento. Então, ele vive o futuro, mas tem outras características. Eu vivo o passado. Eu vivo com as coisas do meu passado, minha família, tradição. Então, eu levo tudo comigo para onde eu vou. Né? Aquele santinho, aquele coisinho que me deram, tudo eu guardo. Então, esse é o personagem que eu vivo e um pouco dramática, porque é exagerado, porque a Dominique vai precisar das minhas coisas, porque ela não tem nada. Então, a gente vai criando essa relação. E o Misha, ele é um pouco o pivô, como em vários espetáculos ele faz esse pivô que organiza tudo. Então, a mala dele é super organizada. E todas as camisas são iguais, todas são brancas, todas as calças são iguais. Calça Lee, né? E assim por diante. Então, quando ele troca uma vez de roupa, ele vai se vestir igual, várias vezes igual, né? Então, tem essa característica que a gente pegou para ele. Os personagens com as características físicas e pessoais, eles vão se cruzando uns com os outros, né? Então, isso aí vai criando a escritura dramatúrgica da peça. Porque a Dominique, várias vezes, ela vai pedir coisa para mim porque ela não tem nada. Ela leva uma malinha desse tamanho e um monte de mala. A gente vai se cruzando e aí cria essa escritura dramatúrgica que será dançada, porque são situações que vão se transformar em movimento. Então, vamos supor, a Dominique, que perde tudo durante o espetáculo inteiro, no final do espetáculo, ela começa a perder as partes do corpo que vão se decompondo, os segmentos, cai o ombro, recoloca o ombro, cai o peito, recoloca o peito.
e vai e tem um solo que estava na versão original desse espetáculo, onde ela vai perdendo as partes do corpo e se recompondo. É uma ideia ligada à situação do personagem dela. Aham. E assim por diante, entendeu? Todos os personagens vão ter situações extremas vindas do que eles propõem enquanto característica deles, entendeu? Vem daí as ideias. Eu assisti a versão com a Danila Massara e tem Sim, uma cena em que ela está sendo carregada o tempo todo, então, pelo Misha e o Jean Damian, que eu é, interpretei como que ela está sempre com os pés fora do chão. é, também. Olha, tá vendo? É uma outra leitura que é completamente ligada com o personagem dela, porque vem da Dominique, né? Mas é o avião, mas é assim mesmo, é a viagem de avião. Mas é porque tudo é narrativo e na dança nada é narrativo no final, né? Uhum. No final, a leitura ela é múltipla, né? Não dá para... porque não tem o texto para apoiar, né? Então, a leitura pode ser múltipla. E foi legal você falar da Danila Massara, porque ela integrou o papel da Dominique, e as primeiras vezes que a gente substituía alguém nas nossas peças, a pessoa ficava viajando um ano com a gente, até, por várias razões, para ela se impregnar do trabalho, fazer a formação, que é a nossa linguagem, e terceiro, para ela não tentar ser o que é a outra, mas Uhum. poder interpretar aquela situação sendo ela. Então, é um trabalho que no começo pediu muito tempo e muito dinheiro, porque a pessoa ficava um ano com a gente, viajando, até a gente ficar contente com aquilo. Depois a gente começou a se acostumar com essa coisa da substituição e ver como é que resolvia cada caso. E, bom, enfim, e aí quando a gente criou a versão infanto-juvenil, a gente colocou um clandestino a mais, o Alexander dos Santos, É, porque essa versão. é, ele já estava com a gente na companhia e a gente queria muito continuar trabalhando com ele, e a gente imaginou esse personagem que fica 20 minutos dentro de uma mala e depois de 20 minutos ele aparece, quer dizer que é um novo, né, uma nova luz que aparece no espetáculo, um novo elão, né, impulso, e cria novas situações, porque ninguém quer saber dele, né, no começo. Aí depois ele começa a integrar e fica com a gente. Mas interessante foi esse processo nesse sentido também, dessa nova versão com uma coisa que a gente não esperava. E esses personagens, eles aparecem como uma vírgula no espetáculo, ou como dizer, a gente está dançando num conjunto e, de repente, a Dominique vai perder um isqueiro no meio da coreografia. E é nesses momentos que a gente vai reconhecendo os personagens. São coisas que acontecem no meio da dança, no meio da dança. Fora da dança também tem frase ali, frase aqui, gesto aqui, gesto ali, mas se você, quando estiver na dança, não continuar a vivendo aquela coisa, primeiro que fica sem graça, e segundo que a gente perde o fio dramatúrgico, né? Que a gente está tentando contar. Bom, é que tem bastante coisa para contar desse espetáculo, então eu estou indo aqui na minha listinha, depois a gente conversa. Ah, tá ótimo. As características principais que teve de diferente, vamos dizer, é que a gente se chamava pelos nossos próprios nomes, né? Cada um pelo seu próprio nome. Quando tivesse que chamar alguém, Doma, Jean Damian, Misha, e Alex. E a gente chamava o técnico também. A gente falava com o técnico, né, pedindo para começar, ou então pedindo conselhos, ou, né, pedindo alguma coisa, pedindo para acabar, falando com ele pelo nome dele também.
Aham. Que é, naquela época a gente sentiu que podia ser uma maneira de quebrar ainda mais a barreira, né, o muro, a parede, né? E, é, e o público ter mais identificação ainda com a gente, que é uma coisa que acontece muito na nossa dança, que as pessoas se reconhecem um pouco como elas são e a gente no palco. Então, foi um parti pris, que a gente fala aqui, uma intenção proposital. E o figurino e as roupas também estavam na sua coerência, porque, para falar rapidamente, Jean Damian, ele tinha aquela rosa aqui, como se estivesse apaixonado, que era impressa na camisa dele, a calça meio de smoking, porque ia casar, né? A Dominique com calça de pijama, como se estivesse esquecido de colocar, né? Eu digo Dominique e Danila, né? Porque então elas botaram aquela calça de pijama e aquela veste, como se tivesse esquecido de botar a calça e o casaquinho com o botão abotoado errado, né? Bem no espírito dela. Eu sempre colocando coisas que alguém me deu algum dia, uma em cima da outra, né? Fui colocando vestido, coisa e tal. E E a o Misas. mochila? Hã? E a mochila? E a mochila com todas as coisas, né? Que ficava ali pendurada. O Misha aqui com aquela roupa que eu já falei. E o Alex, como ele era clandestino, a gente colocou ele chegando meio rasgado, assim, meio como a gente chega, né? Quando vem de outro país, meio pobre, porque só depende, né? Quem, mas meio sem condições, começa a trabalhar e tal. E aí a gente colocou essa transição, que é o momento onde ele começa a se integrar, então ele começa a trocar de roupa também e colocar uma roupa um pouco mais da onde ele está vivendo, né, vamos dizer. Então, a roupa, ela tem nada é por acaso, nenhum acessório entra ali por acaso. Ele vai ter sempre alguma função. E, bom, o cenário é aquilo que a gente falou, né? As malas e acessórios importantes, os capachos, não tem nada de especial. É sempre a luz que faz muito pelo nosso trabalho. E a música também foi um ponto muito importante nessa peça, porque antes a gente pegava tudo um pouco misturado, uma mistura de músicas, de CDs que a gente gostava, ia colocando um lado do outro e coisa assim. Aí, nesse espetáculo, a gente decidiu fazer universos, vamos dizer, cada etapa tem um universo de música, mas também de instrumento. Um universo com mais violino, outro com mais piano, e assim vai. Então, a gente começou a harmonizar com frases gravadas que o Misha escreveu e que compôs, foi um início de composição de trilha. E também o elevador foi criado pelo Denis Mariotte, que foi um compositor de várias peças da Magui Marran, e naquele contexto de criação ele veio para trabalhar com a gente, foi maravilhoso, e foi um grande impulso para uma coisa diferente, né? Ele criou outros trechos, aí o Misha fez a composição geral, né? E depois dessa experiência, a gente teve um trabalho muito mais homogêneo, até trabalhar com, assim, tipo, por exemplo, Vila Lobos, só Vila Lobos para o Cisne Negro, só Wien Mertens para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. A gente trabalhou, então, com Gregor Sternicha para Miroir de Lama, que a gente já tinha usado, mas fizemos uma peça inteira só com música dele. Que mais? Milton Nascimento para o primeiro ato. De Belo Horizonte, e logo, talvez a gente trabalhe com uma trilha inteiramente do Misha, porque se confinamento foi ruim para alguns nesse sentido, para ele foi muito bom. Se tem alguma coisa de bom nesse confinamento, né? Ele conseguiu compor muita coisa e ele gostaria muito de poder que a gente pudesse criar uma peça musical em cima da trilha dele. Maravilha.
notícia. É, então tem todas essas coisas e aí a Lei Retur Sampla tem muitas histórias, é, mas é muito pouco tempo para a gente contar todas, né? Ela girou quase 10 anos e ainda tem possibilidade de remontagem, entendeu? 10 não, de 20. Não, ela girou 10 anos. Ah, ela girou 10 anos. É, Então, ela foi, girou 10 anos. Então, a última é, vez que vocês apresentaram foi há 10 anos? mais ou Não. menos, é. Não? Sim, nossa, agora o tempo tá nos pegando, porque eu assisti em 2008 e É. faz 12 anos, então. Ela pode ser que tenha tido alguma apresentação aqui ou acolá, mas eu considero que mais ou menos uns 10 anos que ela girou, né? Mas aí depois o que é legal nessa peça também é que quando a gente fazia sensibilização com as crianças, tinha muito material para trabalhar com a viagem, sabe? Com Sim. objetos, com o que eles levam para viajar e tem muito material de que a gente chama aqui sensibilização com as crianças, né? Com as escolas e tal. Uhum. Sim. Uma coisa que chama muita atenção, acho que em todas as obras, é isso que você comentou, que não tem nada demais, né? Não tem nada sobrando, não tem nada que não está ali porque tem que estar. Então tem É. uma quantidade de precisão que mostra todo um cinzelamento mesmo, né, do Ah, é. trabalho. Quer dizer, eu sinto também isso. Se entra um objeto, por exemplo, óculos, entrou quando a gente fez uma peça sobre a relação entre o espírito e o corpo, porque era pensar e não pensar. Então, o óculos significava estou pensando. Para a gente é simbólico, mas existe, né? Então, é uma coisa que é sempre. Aí a gente estuda muito, né, Má? Que eu queria te mostrar aqui os nossos cadernos. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Aí a gente estuda, por exemplo, ó, abri aqui a pastinha, a ler Retu Sample, ó, tá vendo? Dá para Aham. ver? Dá. Então, dá para ver ou não? Dá para ver, tá ao Dá para contrário. ver mal, né? Ó, os cadernos cheios de nota. Dá para ver? Sim. Um pouquinho? Aham. Quer dizer, só para mostrar como que é o negócio aqui, né? Tudo anotado, com desenhos, e aí depois a gente estuda, faz uma estrutura geral, cheia de ideia, e daí vai selecionando o que é possível ou não. Bom, isso é um pouco todos os criadores, mas é bastante material quando você tem tempo de pesquisar, entendeu? Aham. Aí a gente vai fazendo. Aqui, por exemplo, ó, tem toda uma pasta que é só anotação de coreografia à mão. Por exemplo, aqui tem. Me fala se você está vendo, tá? Tá. Aqui tem, por exemplo, 58 escritos com desenhinho, o que a gente faz no 1, 2, 3, 4, o que faz no 5, 6, 7, 8 do primeiro 8, Nossa. entendeu? É bem detalhado. Aí a gente faz desenhinho aqui as malas, como é que elas estavam colocadas, o que tinha dentro de cada mala. Mala bege, tem isso e aquilo. Bom, é arquivo para a gente não perder, né? Não perder para poder remontar, porque a gente gosta muito de imaginar que essas peças nunca vão desaparecer. Aham. Nenhuma das nossas peças a gente gosta de pensar que elas não vão ser mais feitas, Sim. que não Sim. é mais do nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é descartável. Então, assim, e, faz e joga fora, né? Faz e joga fora. Exatamente. E a gente tem essa coisa, como eu falei, girou 10 anos. O Anjo, Anãos Paspassa, que é um duo nosso, ele está girando já há quase 20 anos, né? Sim. Então, a gente tenta preservar as obras. Então, para isso, essas anotações elas são muito importantes. Sim. Aí depois dá para a gente fazer a crítica genética disso.
É, David, vamos olhar ah, as fotos. Falta só vamos. 10, um Nossa, é pouquinho. rapidinho, né? Vamos lá, então, para ver se eu consigo falar um pouco das fotos, mas é tudo que a Isso, gente falou em imagem, né? sim. Eu vou passando. Vou botar meus óculos, peraí. É, aqui é a equipe, ó. A equipe que eu falei, o Alex, o Misha, a Danila e o Jean Damian e eu, né? É, com as malas, né? Era. E aqui é a parte do elevador, por exemplo. Nós no elevador, uma das etapas, né? Uma das transições. Ai, que eu não. Essa é uma parte mais para o final, que é uma música do Jacques Brel, né? E foi uma coreografia. Essa daqui já é na descoberta. Aquela outra era mais. Depois eu explico. Essa daqui também é descoberta, porque é o grupinho andando junto. Aqui é a parte do navio, porque é uma música de água e é todo com uma gestual de qualidade de água. Uhum. É, aqui é a caminhada a pé. Essa aqui é a parte do solo do Misha, da nostalgia. Aqui é uma sessão de fotos. Que é parte da peça, né? Uma Hã? sessão de fotos, uma sessão de fotos que é uma cena da peça, né? É. Ah, Ó, sim, na hora que a gente está tirando foto, tipo na frente da Torre Eiffel. Essa aqui é o elevador, num dos momentos, de novo. sim. Peraí, deixa eu reconhecer. Não, descoberta. O navio, outra vez, né? Aí esse é o que é o clandestino, né? Em cima da mala de onde ele sai, só para dar uma referência. O lencinho, né? O adeus, cerimônia do adeus. Essa coreografia da cerimônia do adeus foi a que mais foi feita isoladamente, assim, fora do Aller Retour Sample? Foi, foi. Ela virou realmente uma coreografia que a gente tem muitas pretensões ainda com ela. Uhum. Porque ela é, bom, ela é sozinha, ela não precisa do resto para existir. Uhum. Essa é a hora que a gente coloca, faz toda uma cena de manipulação com a Danila e coloca uma mala na mão dela para ela ir embora, depois de tantas resistências, né, naquela diagonal, e aí ela cai, assim, no final. Bom, eu e o Jean Damian, né, que é um dos momentos da diagonal ali da. Vocês têm muito trabalho de portagem, né, Denise, em toda a obra. A gente fez muitos portês, e principalmente quando a equipe estava toda junta. É, né, porque aí dá bastante possibilidades, nossos corpos na companhia são todos muito diferentes, Uhum. então dá muitas possibilidades diferentes que um portê normal. E em fases de pesquisa, sim, a gente assim desenvolveu muita coisa de portê. Eu acho que o mais impressionante que eu vi foi a cena de abertura do Que Reste de Nos Amour, Ah, que tem sim. aqueles carregamentos, né, estáticos. Aquilo é uma das coisas mais lindas e impressionantes que eu já vi. Que é o homem deitado no chão e a mulher em cima dos pés, né? Uhum. E elas vão, e nós vamos nos mexendo até chegar embaixo. Não, difícil de explicar, né, Mar? Só vendo. E aqui é descoberta também. Aqui vendo uma cena onde a gente só mexe a cabeça e o pescoço. A gente fez uma coreografia toda com cabeça, assim, a cabeça e o pescoço, e vai que é descobrindo aquele lugar preciso. É essa daí. E aí, quando acaba daquele jeito que a gente viu.
sem pé nem cabeça, assim. Sem pé nem cabeça, né? Foi isso. Não, eu queria contar aquela coisa do sem pé nem cabeça. A gente já tinha testado num outro espetáculo há muito tempo atrás, não tinha resolvido e acabou resolvendo aí. Então, tem coisas que não é imediato, né? Que demora um pouco e depois vem. Fala. Sim. Aí você estava passando, deixa eu ver. O Alex, de novo, na cena do navio, que ele faz uma correspondência. A cena que a gente está manipulando a Danila. É que cada personagem a gente vê na hora que está na ação, né? Essa é a partida, começo da partida, daquela diagonal. Uhum. Onde ninguém tem coragem de ir. É isso, essas fotos maravilhosas. Muito bem, muito bem. É, Muito é isso, né? Você vê, é uma hora para contar uma obra que tem muita história, a história do cachorro que entra no palco, muita história para depois. sim, muito bom. Muito É, bom mesmo. Eu adoro. Ah, você viu aqui, né? Você viu aqui na Essona? Não, não eu lembro vi, mais. eu acho que eu vi em Chili Mazarrão Sim. e falo. E Não, uma eu ia outra falar que. duas Fala. vezes. Ah, tá. Não, não, não. Eu ia falar que a gente fez esse espetáculo no Brasil, mas só no Rio de Janeiro, naquele festival Dança Brasil, no Rio e em Brasília, no Dança Bacana. Brasil, Uhum. em 2000. Foi logo depois, ou 2002, não tenho certeza. Por ali, no começo dos anos 2000, a gente levou. Foi bom porque, bom, é uma peça que eu sinto não ter levado para São Paulo, mas Sim. virá. Eu estou vendo aqui o relógio, por isso que me bloqueei aqui. Então, o Insta acabou de pular aqui uma janelinha falando que falta 1 minuto e 40. Então, Então, vamos nos despedir. Eu não li nada que ninguém escreveu, depois vocês contam, depois... eu acho que tem um uau, Denise, que prazer ver o caderno da coreógrafa. Ah, Sim, dá vontade de ver mais, né? E uhum. outra é os registros escritos são a prova do cuidado profissional, formidável, é, é, de fato. Dá para né, fazer. é do século passado, mas serve. Viu? Então, muito obrigada, Má. E vamos cortar, né? Porque senão... E aí Sim, você me passa o link para a gente eu mandar vou para te. as pessoas. Tá Muito bom. obrigada, Denise. Muito prazer Obrigada, muito estar obrigada. aí no universo Espero que criativo. tenha servido e que muitos aproveitem. Lindo. Vou sonhar hoje com aller retour simple. Tchau, querida. Boa Obrigada. noite, Obrigada. Obrigada a querida. todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada pela presença, todo mundo. Fim de Vou te segunda. deixar cortar. Tchau.